E se eu falo para você que eu tenho a receita para o sucesso? A verdade, eu tenho a receita para o verdadeiro sucesso. Está começando aqui o comentário da lição da Escola Sabatina para esse novo trimestre 2025. O título, Receita para o Sucesso. O texto-chave ele está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A lição dessa semana começa encorajando todos nós para sermos fortes e corajosos. Lembre-se que tinha passado 40 anos que Moisés tinha liderado o povo de Deus. Agora era uma nova geração. Deus estava levantando um novo líder e estavam prestes a possuir, entrar na terra prometida. O primeiro chamado que Deus faz a Josué é para ele ser forte e corajoso. Em primeiro lugar, não para enfrentar as batalhas, não para enfrentar as lutas que viriam. Porque quando você recebe um chamado de Deus, você precisa entender que o chamado de Deus, ele traz um privilégio grande, mas também grandes responsabilidades e desafios. Mas o convite de Deus, dado a Josué, e que ainda ressoa em nosso ouvido, é o mesmo. Seja forte, seja corajoso. Eu não sei como está a sua vida, se suas forças cada dia se estão debilitando mais, se você não se sente tão corajoso assim. A minha oração durante essa semana tem sido para que Deus nos torne cada dia mais fortes e corajosos. Em primeiro lugar, para sermos fiéis ao Senhor, fiéis às suas leis, fiéis à sua palavra. O livro de Josué, capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Duas vezes aparece esta palavra, servo. Moisés, servo de Deus; Josué, servo de Moisés. Saiba que Deus nos chamou primeiro para sermos servos. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Servir aos outros faz parte do chamado que Deus nos fez. E no capítulo 1 de Josué, muitas vezes aparece o nome de Moisés, mas não há dúvida alguma que o personagem central é o próprio Deus. Ele mostra, pelo menos nesse capítulo, que ele estava preparando a liderança que daria continuidade à missão agora de herdar a terra prometida. E por que Josué foi escolhido? Talvez essa palavra tenha muito a ver. Ele era servo. Para você servir aos outros, você precisa ter um coração humilde. Eu gosto muito da citação que aparece no livro de Patriarcas e Profetas, na página 458, e disse assim: Josué era agora o líder reconhecido de Israel. Ele se distinguiu principalmente como guerreiro, e seus dons e virtudes eram de valor especial nessa fase da história do seu povo. Corajoso, determinado e perseverante, pronto a agir, incorruptível, despreocupado com os interesses egoístas em sua solicitude por aqueles confiados à sua proteção. Disse ainda mais: acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para liderar os exércitos de Israel e em sua entrada triunfal na terra prometida. Durante sua estada no deserto, ele serviu como primeiro-ministro de Moisés, e por sua fidelidade e serena humildade, sua perseverança quando outros vacilaram, sua firmeza em defender a verdade em meio ao perigo, ele deu evidências da sua capacidade de suceder a Moisés, antes mesmo de ser chamado para sua posição pela voz de Deus. Note que uma das coisas que é enfatizada é a humildade, disposição, fidelidade de Josué. Querido amigo, querida amiga, meu irmão querido, Deus nos chama para nós sermos homens e mulheres humildes,
dispostos a servir a Deus. Confiar o que Deus promete é o certo a fazer, mesmo antes de que essas promessas se cumpram. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas meu convite é, por mais que as coisas pareçam difíceis demais, confie no Senhor. E se você confia na sua palavra, a Bíblia diz que as suas promessas se cumprirão, porque Ele é fiel para cumprir. Às vezes deixamos de experimentar a providência divina e as bênçãos de Deus por nossa incredulidade, nossa dureza de coração. Deus nos chama para sermos fortes, corajosos e confiar nas suas promessas. O sucesso nessa vida, ele está muitas vezes alicerçado nas possessões, no dinheiro, na fama, nos títulos que conseguimos, no prestígio que adquirimos. Mas o sucesso divino mostrado na Bíblia, ele está relacionado a sermos servos, aceitar o chamado de Deus, sermos dependentes e acreditar com fé que as promessas que Deus fez se cumprirão em nossa vida. Você tem experimentado isso? Enfatize isso na sua classe de escola sabatina, no sábado. Enfatize isso na sua vida e nunca se esqueça que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Por último, gostaria de enfatizar o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A chave para o sucesso, o segredo do sucesso, está revelado aqui, em fazer a vontade de Deus. Desde o ponto de vista humano, o sucesso, ele pode até acontecer, mesmo você não obedecendo a lei, mesmo você andando nos caminhos que não agradam a Deus, mesmo você negando a lei de Deus, mesmo você não obedecendo os mandamentos de Deus, o sucesso terrestre, ele pode chegar, mas saiba que ele é efêmero. É um sucesso vazio, ele não preenche. Você percebe quanta gente que tem muito dinheiro, possessões, sucesso em meio à sociedade, acaba muitas vezes tirando a própria vida, se jogando aos prazeres desse mundo e destruindo a sua existência. Tudo o que o inimigo de Deus quer. O contraste, nós encontramos que aqueles que permanecem fiéis a Deus, eles não receberão necessariamente um sucesso terrenal, mas um sucesso eterno. É saber que as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida e viveremos com Ele para sempre. Eu te convido para você permanecer fiel, guiados por Deus, obedecendo a sua palavra e procurando sermos fortes cada dia e refletindo a sua vontade. É o verdadeiro sucesso para todo aquele que acredita na palavra de Deus. Eu termino enfatizando aqui uma das citações que achei muito lindas. E ela está no Desejado de Todas as Nações, na página 307. Descrito aqui na última parte da nossa lição dessa semana, diz assim: em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. Que a gente possa cada dia estudar a palavra de Deus. Que nós possamos cada dia tirar as lições que aconteceram nos personagens bíblicos nesse trimestre, através do livro de Josué. Que possamos aplicar a nossa vida, porque estamos a portas de herdar a terra prometida, o novo céu e a nova terra que o Senhor preparou para você e para mim. Que Deus te abençoe, que você possa cada dia estudar a palavra de Deus. Um grande abraço, um feliz sábado, que Deus abençoe vocês.